Olá, a gente está fazendo um teste para ver se entra e já vai ficando. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Nós vamos testar agora para que a gente possa ver. Já foi instalado, desinstalado. Isso, vamos lá, agora vai. Vai dar certo. Vamos lá. Estão testando. Oi, pessoal, boa noite. Opa, conectando! Que lindo! Agora vai! E aí, tá me vendo, Elaine? Não, né? Não, ela tá virada. Tá virada. Tá virada a câmera? Tá. Aê! Que lindo! Vamos avisar o povo, pode avisar. Vamos, avisa pessoal, avisa todo mundo. Tá me... Conseguimos! Elaine, eu não estou me vendo no vídeo, mas você tá falando que tá Estamos me te vendo. vendo. Então tá. Vendo super bem, ouvindo super bem. Então, vamos mais uma vez apresentar a professora Mariana. Muito obrigada, né, por você Isso. estar aqui com a gente. Para o pessoal que vai assistir depois, só para vocês entenderem toda a comemoração, a gente teve um probleminha técnico, mas que já foi resolvido. E agora a gente vai falar de um tema super importante, né? Nós estamos falando de uso seguro de medicamentos na Covid-19, né? E isso realmente é algo que está pegando, né? Deixando muito farmacêutico de cabelo em pé. E então, só para a gente, antes de iniciar o nosso bate-papo, Mariana, para dar o tempo que a gente falou com o pessoal, que era às 19h30, né? Então, eu só vou dar alguns recadinhos, tá bom? Então, mais uma vez, o pessoal que estava ali, vocês, depois dessa live, agora o Farmácia Update oferece um certificado pela sua participação. Então, você entra lá no site Farmácia Update e faz o seu cadastro e recebe o seu certificado da participação dessa live, ok? Então, é só entrar lá no site www.farmaciaupdate.com.br. Mais um recadinho, dia 26 de agosto, bem-vindos todos, que bom que vocês estão de volta. No dia 26 de agosto, nós vamos ter mais uma live, porque o Farmácia Update entendeu que é o momento da gente discutir gestão de crise, é o momento da gente pensar em estratégias, inclusive para sair dessa melhores, né? Para como que a gente pode aprender com tudo que está acontecendo e faz parte, né? A gestão de riscos, faz parte a gestão da crise. Então, é muito importante que vocês participem. Nós vamos ter aqui um médico super especialista nisso, o Dr. Michel Cadenas, que vai estar com a gente no dia 26 de agosto. E agora nós vamos falar com a professora Mariana. Nós estamos chegando às 19h30, né? Eu gostaria de te agradecer imensamente pelo aceite, por ter aqui tentado com a gente estar aqui de novo, né? E deu tudo certo agora. E nós temos muita coisa para falar, né? Nós temos Isso, Elaine, pelo muitas. convite e pela paciência sua e de todo mundo que tá vendo aí, né? O pessoal já tá voltando, já, tô sentindo. Já estamos chegando à nossa audiência que estava, então tá ótimo. Boa noite, pessoal, obrigada. Eu vou apresentar então novamente a professora Mariana. A professora Mariana Martins Gonzaga do Nascimento é farmacêutica, professora adjunta do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Ela é membro do Conselho Científico do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, ISMP Brasil. Mandamos um abraço para o nosso amigo Mário Borges Rosa, presidente do ISMP, e para toda a equipe, né? Saudades das meninas, Tânia, Hessen, mas toda a equipe. Pós-doutorado em medicamentos e assistência farmacêutica pela UFMG, doutor em ciências da saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de São João del Rei e especialista em farmácia hospitalar e serviços de saúde pela MF. Um beijo para Maria das Dores. E graduada em farmácia pela FAFAR, pela Faculdade de Farmácia da UFMG. Então, bem-vinda mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E a gente a gente está todo mundo bastante ansioso para falar com você, para ouvir um pouquinho. Nós sabemos assim que a Covid-19 trouxe muitos desafios, e para nós farmacêuticos
vai além, né, do que a gente podia imaginar de discussões, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, nós da segurança, né, até desesperador. E aí reforçou uma necessidade que a gente vem há algum tempo falando, que é sobre o uso racional de medicamentos. A gente sempre falou disso, mas nunca ficou tão claro, inclusive para a população, né? Posso ou não posso usar esse medicamento? Será que a gente se questionava tanto sobre isso antes, né? Então, ao mesmo tempo que é um grande desafio, que a gente entende como preocupante, mas também é uma oportunidade, né? Que a população está olhando para os medicamentos, uma boa parte, com cautela, né? Olha, eu posso usar, não posso usar. E aí, conta para nós um pouquinho sobre a iniciativa, né? Os boletins do ISMP são sempre riquíssimos, sempre auxiliam muito todos os profissionais de saúde, né? Nas práticas, no uso seguro de medicamentos, mas vocês fizeram edições especiais, né? As últimas agora, falando de medicamentos voltados para a Covid. E uma especial que foi sobre, né, uso seguro desses medicamentos que estavam sendo ou testados ou usados na prática, né, para o manejo do paciente com o coronavírus. Por favor, a palavra é Sim. sua. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, da Update, o seu, Elaine, né? Sempre há muitos anos que a gente tem uma parceria. Na verdade, Elaine, eu acho que eu estou no ISMP ao mesmo tempo que nós nos conhecemos, mas não vamos nomear datas, né, etc. Só sei que tem um tempinho grande que estamos ali na luta. E para quem ainda não conhece o ISMP Brasil, né, que é o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, é uma instituição que está aí no Brasil desde 2009, a sua fundação, né, e nós trabalhamos com esse intuito de promover o uso seguro acima de tudo, em qualquer situação, né? E como você falou, a pandemia, ela traz esse olhar que vocês vão ter outra live aí sobre gestão de crise, e a gente sabe que usar medicamentos em situações de tanta pressão como na qual, né, o mundo inteiro se encontra, envolve um risco muito maior de erros de medicação, né? Então, falhas no processo de utilização vão se acumulando nesse cenário, com pessoas cansadas, trabalhando, né, intensivamente, tendo que se preocupar com a sua proteção individual e a proteção do paciente, profissionais de saúde adoecendo e tendo que ser substituídos por outros colegas que às vezes não estão tão habituados com a rotina. Então, assim, foram todas essas circunstâncias que a gente foi recebendo desde março de feedback de colegas que estavam na Europa todas, né, e também nos Estados Unidos, já que o ISMP é um órgão internacional, né, temos também o ISMP no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos, então, assim, foi uma discussão que nós já estávamos numa rede de comunicação quando a pandemia chegou aqui no país em março, né, assim, realmente mais presente, mais para meados de março. Então, a gente rapidamente, em março, já começou a trabalhar nesse boletim, que foi o primeiro que a gente soltou, sobre o uso de medicamentos potenciais. Então, a gente quer ressaltar esse nome, porque quando nós lançamos em abril, a gente tinha ainda muita esperança, né, Elaine, de que os medicamentos de Solidarity, proposto pela Organização Mundial de Saúde, trariam um mínimo de eficácia, seja ele para o tratamento da Covid, para tratamento do paciente Covid-19 internado em hospital, ou até mesmo para profilaxia, que infelizmente até o momento não se traduziu em estudos robustos, né? Mas, então, desde então, esse boletim vinha com essa ideia de promover o uso seguro, bebendo já na fonte, né, que a gente estava observando em outros lugares do país, reportando os principais erros envolvendo esses medicamentos, e também com foco em monitoramento de segurança, né? E apesar desse estudo Solidarity, ele
alguns braços dele em terem sido encerrados, né, e tudo mais, nós sabemos que os medicamentos continuam sendo utilizados, né? Vamos até ver se a gente retoma esse assunto. Então, a gente tem muito que pensar ainda sobre monitoramento de efeitos adversos desses medicamentos. Tá? Então, além da perspectiva de erro de medicação, que é a principal atuação do ISMP Brasil, a gente queria trazer nesse boletim parâmetros de segurança para esses medicamentos, né? Para que nós, farmacêuticos, que somos profissionais que têm um olhar tão apurado para identificar reações adversas a medicamentos, também estivéssemos atentos para identificar e reportar, e nós sabemos que quando o dano ocorre, também a forma de mitigá-lo, né? Então, que nós estivéssemos preparados para isso, né? E depois, agora, mais recentemente, lançamos o boletim da enoxaparina, que nós já estávamos gestando há mais tempo. Nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde desde 2016 com esses boletins, tá, Elaine? Desde 2016, então são vários anos que a gente tem essa parceria contínua com o Ministério e a gente tenta trazer temas que atinjam um número maior de pessoas. E a gente falou que era o momento da enoxa também, já que ele é usado para tromboprofilaxia, que é muito relevante também para o paciente, principalmente o paciente grave com Covid-19, né, o paciente hospitalizado. Então, trouxemos também dica de monitoramento e tromboprofilaxia nesses pacientes, tá? Muito legal, e é legal você reforçar, a gente inclusive coloca no Farmácia Update o link para os boletins do ISMP, então link direto para o site do ISMP, justamente pelo serviço que ele presta, né, com essas informações de qualidade, informações idôneas, preocupadas mesmo com o uso racional de medicamentos. Então, quem não conhece ainda o boletim, por favor, acessem e não deixem de desfrutar, né, de tanto conhecimento, do material que é bem apresentado, fácil de ler, né, gostoso de ler, e é legal você fazer esse recorte, né? Eu estava vendo um vídeo que eu fiz aqui para a UNB, falando, cloroquina previne ou não previne? Né? Covid-19. Falei, gente, até o cabelo estava curto, né? Porque agora a gente tem que ficar isso, né? Não tem, não vai ao cabeleireiro, enfim. E aí a gente falou, gente. Também sobre administração de cloroquina e hidroxicloroquina via sonda, porque a gente sabia que era um paciente do cuidado intensivo que poderia usar. Hoje, né, o coração já dá uma dorzinha nela. Exatamente. Então, assim, no meu caso, como eu falei, olha, ainda não temos dados sobre o assunto, mas é isso mesmo, porque o que acontece na prática, né? E eu vinha falando isso, Mariana, é bom a gente reforçar, porque a gente não pode só ficar na teoria, né? Tem muita gente que está ali na prática que estava se vendo com prescrições de cloroquina e como fazer no paciente com sonda. Então, assim, era um serviço que estava sendo prestado no momento, naquele momento, naquele recorte, né? Então, isso é importante ressaltar. A gente, numa pandemia, né, foram o quê? Uma enxurrada, né, uma onda também de papers, né, de artigos científicos, mais de 40 mil até agora. Como que lê 40 mil artigos? Né? Então, muita coisa sendo produzida e necessário, né? Nunca se produziu tanto na ciência, por exemplo, no Brasil também. Né? Em tão pouco tempo. Então, é necessário, né? Justamente para a gente sair dessa crise, e é bom as pessoas que estão nos ouvindo fazerem sempre esse recorte temporal. Então, neste momento, era uma coisa que se pensava, né? Neste momento, havia uma esperança, né? E a gente vai fazendo os recortes, porque nós falamos na última live, a gente falou sobre avaliação de tecnologias em saúde, né? Inclusive, faço convite novamente para o curso que já vai estar todinho na íntegra disponível para vocês no site Farmácia Update. A evidência, ela é naquele momento. Amanhã ela pode mudar com novos estudos, com estudos mais robustos, né? Então, a cada momento nós temos que atualizar aquela nossa pesquisa, né? E aí, vamos falar de evidências, né? De uso de kit COVID, né? Ontem mesmo recebi uma prescrição
né, no celular, olha aqui, ó, só faltou cloroquina, só não tinha cloroquina, mas todos os outros estavam lá. Então, tem farmácias fazendo isso, né, o que é muito triste, prefeituras resolvendo que o kit Covid, né, dão algum resultado. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Quais as implicações para a segurança do paciente, o que isso atrapalha a conscientização da população, porque quando você vê uma farmácia privada fazendo isso, né, tem ética e ética, né, no comércio de medicamentos, que infelizmente ainda no Brasil é muito voltado para comércio, né, e não Sim, como, embora a gente já tenha evoluído bastante na legislação para estabelecimento de saúde, né? sim, sim. Mas o que deixa a população assim, né, com dúvidas a respeito é, poxa, as prefeituras, né, oferecendo. Então, quer dizer, eu confio ou não confio naquela pessoa que está me oferecendo no Sistema Único de Saúde? Fala um pouquinho para a gente, Mariana. Pois é, Elaine, assim, eu acho que a prescrição num nível coletivo, né? Eu demoro a me recordar prescrições num nível coletivo, né? Então, assim, não é realmente. É lógico que nós estamos passando por um momento que é sem antecedentes na vida da maioria de nós, tá? Mas realmente intervenções farmacêuticas aí de produtos farmacêuticos no nível coletivo é uma coisa muito complexa, tá? Então, assim, uma coisa é realmente uma vacinação, que é o que todo mundo está querendo que chegue, obviamente. Mas quando eu falo de uso de medicamentos num nível basicamente coletivo, porque quando uma prefeitura distribui medicamentos ou quando sai, né, vendendo sem critério esse kit, né, nós estamos lidando com o uso de medicamentos que possuem contraindicações, né, nenhum medicamento é isento de contraindicações, possuem efeitos adversos, né, e mais do que isso, nós sequer sabemos como são esses efeitos adversos na posologia que está sendo proposta, tá? Porque muito se fala, ivermectina é Uhum. super segura, a gente toma para verme. Toma o quê? Dose única, né, Elaine? A gente não toma mais de uma dose de ivermectina para 99% dos tratamentos para ivermectina. Tem lá um pezinho de página com mais de uma dose, olhe lá. Então, assim, nós não o comportamento de segurança de um uso prolongado ou um uso repetido desses medicamentos. E a gente, como farmacêutico, a gente tem que lembrar disso. Quando o medicamento ele é aprovado para uma indicação terapêutica, ele é aprovado mediante um ensaio clínico randomizado, que tem como objetivo comprovar a eficácia, mas também tem uma análise de segurança naquele N ali de pessoas estudadas, que vai estar em torno de 1.000 pessoas. Com qual posologia? Com a posologia que está proposta. Então, quando a gente tenta um reposicionamento do medicamento, que seria, por exemplo, realizar um ensaio randomizado com a ivermectina, com a anita aí, né, com a nitazoxanida, com a hidroxicloroquina ou cloroquina, nós estamos propondo novas posologias para uma nova indicação terapêutica que possui também problemas da própria doença de base. Né? Então, nós não estamos falando com uma doença simples. É lógico que para a maioria das pessoas que pegam Covid, o desfecho não é tão drástico. Mas nós, quando falamos de casos graves, nós estamos falando de um alto risco de tromboembolismo, que vai aquém de uma sepse usual, viral, né? Nós estamos falando de riscos de lesões cardiovasculares, estamos falando de incidência de lesão cardiovascular, não lesão cardiovascular prévia. Lesão hepática, incidente também. Lesão renal, incidente. Então, a gente está falando de um paciente que pode ter, além das doenças que ele tinha antes, lesões decorrentes da própria doença, Covid-19. Então, como que é usar esse medicamento, que é, em teoria, seguro, numa nova posologia para uma nova doença? Eu não me sinto segura
em falar que há segurança, mesmo sendo que nós utilizamos esses medicamentos há muito tempo. São padrões de doença diferentes, são posologias e, num nível coletivo, menos ainda, porque eu não sei como esse paciente é. Eu não sei se esse paciente tem uma doença ou não. A Mariana foi lá no posto de saúde e saiu com kit. Ninguém me perguntou sobre as comorbidades, ninguém fez uma consulta completa, uma anamnese, uma avaliação clínica, qualitativa, quantitativa. A gente não está lidando com essa realidade, com as prescrições de WhatsApp. Não é essa a realidade ideal, não é uma prescrição individual qualificada para mim. E nós temos que pensar que nós temos um cenário de vários pacientes subdiagnosticados também, né, Elaine? Então, temos vários pacientes, por exemplo, que já apresentam lesão hepática e não sabem, né? Nós temos um país que é extremamente etilista, nós temos uma elevada incidência que tende a acirrar o etilismo com situações de estresse, como desemprego, como uma pandemia. Ficar em casa, né? Aumenta o consumo de etanol. Então, assim, nós não estamos lidando com uma população que acompanha a sua saúde com tanta veemência, né? E também não estamos lidando com diagnósticos individuais. O CONAS lançou agora eles estão fazendo um banco de dados para avaliar como é a mortalidade além da Covid-19, daqueles pacientes doentes crônicos que não estão indo ao serviço, acompanhando a sua doença graças à pandemia. Então, nós temos vários pacientes que estão adoecidos em casa antes de pegar a Covid-19, que não foram na sua consulta de controle, né? Não puderam ir por alguma circunstância. Então, acho muito preocupante, sabe, Elaine? Porque raciocinar num nível individual não é a mesma coisa que raciocinar num nível coletivo. Vocês com certeza falaram sobre isso na incorporação de tecnologias, né? Não tem como, são duas realidades totalmente diferentes, claro. E a gente está vendo que esse padrão, a doença é não ter padrão, né? Justamente ainda está se descobrindo, né? Igual com as crianças mesmo. Ah, porque nas crianças é muito mais tranquilo, não sei o quê, porque as crianças estavam em casa. A primeira coisa que fizeram foi colocar as crianças para dentro de casa. Não tinha criança pegando a doença, né? E agora tem criança pegando doença. Então a gente começa a ver dados sobre a doença em crianças e adolescentes. Os jovens adultos, o comportamento em jovens adultos. Então, isso tudo que você está falando é muito interessante colocar aqui. A gente está com uma audiência super boa. Quando a gente vai argumentar, né? Isso está virando caso de família, de briga em família, né? Tá virando uma coisa louca, assim, né? Porque começa, porque eu vou usar tal coisa, porque eu vou. Eu tenho colegas, né? Olha, eu estou tomando ivermectina para prevenir, tá dando certo em fulano, ciclano. Tem né, gente que não está pegando a doença porque está tomando. Então, assim, isso é muito importante que a gente frise, né? Que o medicamento, ele é testado num ambiente, né, controlado, num ensaio clínico controlado, e depois ele vai para a população em geral, né? Sim. E é aí que, de fato, a gente vai ver. É aí que a farmacovigilância tem que funcionar, né? Então, eu faço de novo apelo à farmacovigilância, né? A gente tem que ficar de olho, né? O que está acontecendo no país com o uso desses medicamentos? O que essa loucura que a gente está vivendo está gerando? Porque é o que você falou. Além da doença causar vários problemas, né, novos, o uso equivocado de medicamentos faz o mesmo, né? Sim. Quando não mata. Não quero polemizar, né? Mas, por favor, não entendam isso, mas quando você fala que um presidente da República está tomando um medicamento e ele está sendo acompanhado 24 horas, fazendo 3 vezes, né, o acompanhamento, né, dos resultados, né, de exames cardiológicos, exatamente. Né? Então, eu estou fazendo eletro 3 vezes por dia. Qual é o brasileiro que tem condição de fazer eletro 3 vezes ao dia? Então, a gente tem que entender isso, né?
tem que fazer essa reflexão de como que a gente vai acompanhar o uso seguro dos medicamentos, né? E aí a gente entra nessa história, já fomos falando disso, né? Não tem jeito, a gente não tem hoje um medicamento, então estamos falando claramente de uso off-label, né? Sim. Uso fora da bula. O que é um uso off-label? O uso fora da bula, o uso que não está indicado em bula, né? E aí, por si só, a Anvisa não classifica o uso off-label como um uso inadequado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais que são os desafios do uso off-label e da monitorização do uso off-label nessa pandemia? Bom, os desafios são vários. Eu concordo integralmente, né, com o posicionamento da Anvisa de não chamar o uso off-label de inadequado, porque a gente viveu no mundo real, né, Elaine? Então, assim, quem é farmacêutico e está na ponta atuando, sabe que o mundo não existe sem uso off-label, tá? Então, no meu caso, que trabalhei em UTI adulto, né? Em UTI adulto, nós vemos muito uso off-label, realmente, porque é difícil, às vezes, eu conseguir um ensaio clínico randomizado com pacientes críticos, né? Que tem um perfil específico com uma doença num dado nível, num dado grau, né? Então, assim, realmente incluir na bula e virar de off-label para in-label é uma coisa que demanda muito, e muitas vezes nós sequer vamos conseguir realmente desenhar um estudo adequado para isso, né? Eu falo em UTI adulto, quem trabalha em UTI pediátrica, então nem se fala, pediatria realmente uma das áreas mais carentes mundialmente, relevados aí pela OMS, que realmente medicamentos para os pequenos, nós temos essa necessidade de doses adequadas, formas farmacêuticas adequadas. Quando a gente fala também, né, Elaine, vou administrar um medicamento via sonda, onde que a gente encontra isso na bula? Em lugar nenhum. É uso off-label, e a gente faz isso todo dia no hospital. Mas em quais circunstâncias, tá? Então, eu destaco o ambiente hospitalar, não é à toa, porque eu acho que nesse ambiente da Covid-19 era um ambiente mais preparado para fazer esse uso off-label, né? Porque é um paciente que está sob monitoramento intensivo, uma equipe atenta, tá? Um setor, grandes hospitais aí que tem setor de farmacovigilância bem estruturado para proceder com monitoramento e notificação desses eventos adversos. Então, assim, eu sou extremamente a favor do uso off-label, não existe realmente prática clínica sem isso, mas quando a gente fala em uso off-label, a gente está falando em uso em pacientes acompanhados, né? Pode ser num nível ambulatorial também, mas ele está sendo acompanhado por um profissional. Mais uma vez, eu não estou lidando com um uso coletivo desses medicamentos. E o que a gente observou, Elaine, assim, nós fizemos um levantamento no ISMP de uma forma extraoficial, com vários colegas, né, presentes em vários hospitais de renome aí no país, e hospitais públicos e privados, que têm o setor de farmacovigilância bem estruturado, perguntando sobre a incidência de eventos adversos com esses medicamentos. Lógico que foi né, não teve nenhum sistema de amostragem, mas nós vimos que houve, né, um reporte elevado pelos nossos colegas, mostrando que quem estava tendo a cautela de monitorar identificou, né? Realmente prolongamento, parada cardiovascular, cloroquina, e isso, esse dado que nós levantamos é condizente também com alguns estudos na literatura que focaram especificamente para monitoramento de efeitos adversos. Porque é uma outra fragilidade, né, Elaine? Os ensaios clínicos randomizados, às vezes, não têm um protocolo bacana para monitorar efeitos adversos.
quando você me fala assim, cloroquina e hidroxicloroquina causa prolongamento do intervalo QT, como você ressaltou aí num caso específico de uma pessoa, né? Não é fácil monitorar intervalo QT, né? Não é coisa que a gente Uhum. faz toda hora, tá? Eu tenho que ter um equipamento adequado, já ajustado com uma fórmula de ajuste, com uma fórmula de base. Então, assim, não é flores medir intervalo QT. Então, você me falar que não teve nenhuma arritmia, você estava monitorando efetivamente? Uhum. Que é isso, né? O uso off-label, ele requer esse uso cauteloso e com esse monitoramento mais intenso. É uma outra realidade mesmo que a gente vive. Eu já passei por circunstâncias clínicas, Elaine, de fazer, por exemplo, um uso off-label baseado apenas em relato de casos. Então, era um medicamento novo, um paciente muito desafiador, e nós trabalhamos com a utilização de um medicamento com, na época, 6 relatos de casos de uso de um dado medicamento, tá? Então, assim, mas hoje nós já evoluímos. Nós não podemos usar cloroquina e hidroxicloroquina por meio de relatos de casos, por exemplo, e nem com estudos observacionais. Nós já temos ensaios clínicos randomizados. Então, o nível de evidência para um uso off-label, ele também flui, como você falou no início da apresentação. Ele vai mudando com o passar do tempo. E é por isso a gente precisa dessa equipe atenta em evidências, né, atualizada e atenta e monitorando esse paciente. É um processo contínuo, não é brincadeira o uso off-label, né? E a gente, eu sempre falei isso, né? Que, eu devo reportar os eventos adversos do uso off-label? Sim, claro. Mas também os efeitos positivos, né? Porque às vezes esse produto ele é registrado em outro país, só não é registrado no nosso, aí essa indicação, enfim, né? A gente tem condições, reportando para as autoridades sanitárias, que no nosso caso é a Anvisa, você reportando o que deu certo, auxilia na tomada de decisão para liberar ou não uma determinada indicação. Né? Então, também se dá certo o uso off-label, é importante que a gente monitore. E aí veio uma pergunta que eu, como professora de vigilância sanitária, tem vários alunos aqui ouvindo, me coçou para responder, mas eu vou deixar para você, claro, que é a convidada. A Érica perguntou como explicar que a ivermectina, por exemplo, foi colocada na lista de medicamentos especiais, sujeitos a controle especial. Por que a Como Anvisa fez isso? Por que que a Anvisa fez isso, né? Nossa, mas é um histórico longo isso, né, Elaine? Realmente, nós no país, é difícil até, já tentou explicar para familiar, quem não é da área da saúde, como que os medicamentos tarjados, na verdade, deveriam ser vendidos com prescrição, né? Então, é porque a gente tem realmente esse perfil que qualquer medicamento que seria vendido sob prescrição médica, nós podemos acessar na farmácia com facilidade, exceto aqueles para os quais a Anvisa determinou que é necessária a retenção de receita, né? Então, a gente tem essas décadas desde que aí, né, a gente tem a criação da Constituição Federal em 1988, a gente tem realmente esse jeitinho brasileiro de vender medicamentos sem receita, né? E o que a Anvisa fez, na verdade, é registrar, pedir o registro daquilo que já é exigido por lei. Então, são essas nuances que a gente tem. Para quê? Para reduzir um pouco, né, essa venda desenfreada, inclusive por indicação, né? Indicação, eu gosto desse nome porque não é nenhum serviço farmacêutico, né? Com certeza, indicação não é serviço clínico farmacêutico. Indicou é uma coisa que não foi feita de caso pensado, de forma individualizada. Então, assim, essa indicação em várias farmácias desses medicamentos que estavam sendo vendidos sem prescrição, essa prescrição que rola no WhatsApp de áudio,
da pessoa que ouviu falar e a pessoa acessa a farmácia e vai comprar. E a gente observa desabastecimento também, né, Elaine? A gente começa a ficar preocupado. Poxa, e se eu precisar de fazer uma profilaxia num paciente imunocomprometido com ivermectina para estrongiloidise? Eu vou ter ivermectina disponível? Tá? Então, em Minas, nós temos, né, de norte a sul de Minas, falar que infecção por estrongiloides não é verdadeiro, isso não é, né? Tá longe de ser uma frase que eu gostaria de cunhar. Nós precisamos. E a cloroquina e hidroxicloroquina, por exemplo, nós vimos no início lá as pessoas com lúpus tentando comprar esse medicamento. Por mais que a gente às vezes tenha alternativas terapêuticas, a gente sabe como que os pacientes com doenças autoimunes têm dificuldade de chegar num tratamento ideal, né? O qual eles têm, né, suportam os efeitos adversos, porque é impossível não ter o efeito adverso, e o controle da doença. Então, eu falar para uma pessoa que tem lúpus, tomando cloroquina ou hidroxicloroquina, que ele vai ter que trocar de tratamento e ele passar por aquilo, né, é uma coisa realmente extremamente desgastante em vários níveis. Então, é uma questão coletiva pela qual a Anvisa tomou essa decisão e tem esses vários fatores interligados, dentre eles a questão do abastecimento, né? Porque, por exemplo, ivermectina, perdão, né, nitazoxanida, o professor Tarcísio Palhares, a gente fez uma live essa semana, ele falou que aumentou em 42.000% a venda desse medicamento no país. Pensa, 42.000%. Então, assim, imagina se esse medicamento não estivesse sob controle. Então, já temos, Foi né? A gente rápida, a sabe Anvisa foi que rápida com a está ivermectina. foi, foi, foi. Então, assim, é uma coisa realmente desenfreada, né? Então, isso é importante, né? É até bom para a gente levantar o papel da vigilância sanitária nesse momento, né? Ela tem a missão de proteger a saúde da população, né? Então, essa foi uma medida para tentar realmente restringir e provocar uma reflexão para o uso, né? Para a prescrição e para o uso dos medicamentos. E deu ainda no que deu, né? Já que a gente está falando de ivermectina, vamos falar um pouquinho dos eventos adversos, né? A ivermectina, que é o que você falou, poxa, eu sempre usei para um comprimido, né? A gente usa para profilaxia né? Uma dose única, enfim. E como que tem sido visto, né? O que tem sido visto de eventos adversos, o que a ivermectina pode causar? Ela é tão inocente assim? Não, ela nunca foi. Não existe, né, medicamento sem efeito adverso. Como a gente, quando eu fazia toxicologia, a gente falava assim, gente, até a água mata, né? Então, a gente tem até um boletim do ISMP só sobre água. Todo mundo fala assim, mas por que que água é MPP? Gente, injeta água na veia de um paciente, vamos ver o que que acontece. Então, todo medicamento pode causar danos, né, ao paciente. Ninguém saiu dessa lista de isentos de danos. E a ivermectina, a gente já sabe há muito tempo que ela causa, né, depressão do sistema nervoso central, ela pode causar, né, alterações neurológicas, pode causar também alterações de enzimas hepáticas. Então, assim, são questões, estou falando aí de posologia de dose única, né, Elaine? Então, isso já é documentado, Uhum. uma dose única. Para a dose que há mais tempo nós consideraríamos seria uma dose errada, de alta dose da ivermectina, nós também temos aí repercussões neurológicas mais graves relacionadas à ivermectina. Tem também questões abdominais, alterações abdominais consideráveis, mas o que mais me preocupa hoje, eu chamo muito atenção para alteração neurológica, seja ela de
realmente uma redução sensória do paciente, ou seja ela de lesão neurológica. Por que que eu estou falando sobre esses dois efeitos que mais me preocupam? Porque eu estou vendo muita gente falando assim, ah, não, o idoso tem que tomar, né? E como eu, né, trabalho muito com geriatria, hoje eu ofereço um serviço de extensão em instituição de longa permanência, né? A gente faz gerenciamento da terapia medicamentosa com todos os pacientes de LP. Então, assim, o que que significa, né, uma redução né, sensória num idoso? Que já apresenta risco de queda, que já tem uma polifarmácia, já toma outros medicamentos, né, que podem levar esse efeito diverso. Então, assim, nós temos que pensar num cenário global. E eu quero perguntar, dentre todos os seus parentes, dentre todas as pessoas que você conhece, que estão aí tomando ivermectina, para qual foi realizada essa avaliação? De quais medicamentos ele tomava e de todos os problemas de saúde que ele apresentava. Então, uma alteração né, neurológica num paciente com Parkinson, por exemplo, o que isso representa? Uma alteração neurológica num paciente com uma demência, e a gente ainda está descobrindo, Elaine, o que, que vai acontecer com o paciente que teve Covid-19. A gente ainda não sabe. Então, a gente já está vendo relatos de casos de pessoas que tiveram a Covid lá no início da pandemia e hoje estão apresentando alterações neurológicas, sejam elas periféricas ou centrais, agravando demência, né? Incidência de demência em quem não tinha antes. Então, mais uma vez, eu não consigo avaliar o uso de medicamento como racional se eu não souber todos e todas as doenças que aquele paciente apresenta, né? Porque não existe medicamento sem efeito diverso. Ele pode apresentar efeito diverso numa pessoa totalmente rígida, que não toma nenhum medicamento. Quem dirá naquele paciente com múltiplos medicamentos e múltiplas doenças, e com a Covid-19 no meio? Porque ninguém está protegido, né, até o momento, apesar de que falam que estão, aí pega uma Covid-19 no meio do caminho, que pode causar essas disfunções, e eu ainda estou tomando um medicamento que causa isso tudo, né? Então, realmente é complexo. E o efeito colateral aí, né? Que eu não gosto de usar esse termo nunca, mas todo mundo usa, esse termo aí que é colateral porque é quase um tiro que sai pela culatra, é a pessoa tomar e achar que ela está bem, né? Que ela está protegida, que ela Tá pode sair protegido. sem máscara, que ela pode voltar para casa e beijar a avó, né? Então, isso realmente uma coisa que preocupa demais, né? Essa sensação de segurança virtual que foi criada com medicamentos que não têm evidência, né? Nossa, muito obrigada por você falar disso. Eu acho que levanta uma bola importante aí, né? Que é justamente o uso, né, sabe, de várias. Eu sei que tá todo mundo muito cansado de ficar em casa, tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava antes, sem dúvida, Sim, né? Assim, a gente não tem hora mais, enfim. E isso faz com que as pessoas queiram algum conforto, algum motivo, né, para sair dessa situação. E não existe medicamento que previne a Covid-19, né? Enquanto uma vacina não for realmente, né, eficaz e for disponibilizada, a gente ainda não tem nenhum medicamento que previna, né? Então, exato. assim, isso é importante falar, porque eu sei que a gente está num público seleto, que é um público que está aqui até essa hora, que está aí ouvindo a gente falar e certamente compartilha dessa informação também, desse pensamento, mas também tem muita gente que entra aqui com a gente que não é da área da saúde, né, ou são alunos e que estão ouvindo a gente. Isso é muito importante a gente frisar, né? Nós Sim. temos várias perguntas aqui.
E a Dani, se eu não me engano, está perguntando, pedindo para você falar um pouquinho sobre dose profilática de enoxaparina em pacientes COVID para prevenir, né, o tromboembolismo que tem sido relatado, né? Tá, a profilaxia para a Covid-19 seria para o paciente hospitalizado, né? Apenas. Nós estamos Uhum. sabendo aí de circunstâncias que estão sendo prescritos, anticoagulantes, né? E até mesmo enoxaparina para alguns pacientes que em avaliação individual não justifica esse uso, tá? Então, o paciente ambulatorial são circunstâncias bem específicas nas quais nós vamos usar esses medicamentos, inclusive está no nosso boletim de enoxaparina. Então, convido vocês. Mas, no hospital, a gente vai usar a mesma dose usual, tá? De profilaxia da enoxaparina para o paciente hospitalizado, não é a dose terapêutica, ok? Exceto se o paciente de fato tiver um distúrbio tromboembólico durante aí, né, a internação. Então, é a dose profilática. Mas como a gente ressalta no próprio boletim, isso não é uma coisa novidade, né? Porque Uhum. nós de tromboembolismo do paciente por meio de scores padronizados e validados. E para o paciente clínico, que é o caso do paciente com Covid-19, a gente usa o score de Pádua. Então, quando o paciente tem uma infecção grave, quando o paciente é idoso, quando o paciente vai ficar acamado, só aí ele já ganha 3 pontos e ele já é aplicável à tromboprofilaxia. Então, não tem nada de novo para o paciente, às vezes, extra UTI receber essa tromboprofilaxia. E mais hoje, sequer se ele tiver um score de Pádua mais reduzido, que vai ser difícil com a Covid-19 realmente, tá, gente? É indicado. Então, foi diagnosticado com Covid-19, está hospitalizado, deve-se utilizar a enoxaparina. É embasado na melhor literatura? Não, não é embasado na melhor literatura, mas já é embasado em melhores práticas anteriores, né? Então, assim, o que a gente sabe é que é uma doença que evolui com uma sepse viral muito agressiva naquele paciente que já está num processo de deteriorização respiratória, tá? Então, são decisões que já são sine qua non com a evidência que nós tínhamos anteriormente. Ok? Então, profilaxia, dose profilática, paciente vai ser deshospitalizado. Temos evidências para deshospitalizar esse paciente com anticoagulante? Não, ainda não. Mas em casos seletos, mais uma vez, uso off-label, estão sendo, sim, administrados medicamentos anticoagulantes, seja, né, varfarina ou novos anticoagulantes. Nós temos aí também os boletins nessa área para vocês acessarem, mas esse paciente está sendo monitorado pós-alta. Não é um paciente que vai para casa e fica lá solto, né? Então, são circunstâncias especiais mesmo. E é muito legal você colocar, porque os pacientes que ficam graves, eles voltam para casa com anticoagulantes, né? Então, acessem lá o boletim do ISMP, né, para entender um pouco melhor o que você tem que monitorar no retorno do paciente, né? Então, o acompanhamento desse paciente que vai para casa. Mariana, temos mais uma pergunta da Jéssica. Um beijo, Jéssica. Se a gente deve esperar um aumento da resistência bacteriana com o uso de azitromicina em COVID, porque está usando tanto em hospital quanto fora, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse mecanismo aí da doença e o uso da azitromicina. Acho que travou um pouquinho, Mariana. Vamos ver se... Mariana travou um pouquinho. Oi, agora sim, voltou. Pode falar. O uso antimicrobiano vai ter resistência num nível individual e num nível coletivo. O brasileiro, ele gosta muito de antimicrobiano, né? Isso é histórico e é uma coisa que a gente tem que parar de gostar,
né? As famílias têm que parar de ir no médico e ficar feliz quando sai com uma prescrição de antimicrobiana. A gente tem muitas coisas ruins a colher frente a isso, tá? Então, não só a azitromicina, tá, Jéssica? A gente está observando um consumo muito exacerbado de antimicrobianos, porque o que que acontece? Esse paciente hospitalizado com Covid-19, ele é hospitalizado com uma pneumonia, né? É uma pneumonia que a gente não sabe, não tem como distinguir a priori se é a viral em decorrência, né, da gripe, se ele tomou o Tamiflu ou não, né? Se ele é em decorrência da Covid-19 ou bacteriana. Então, o que que acontece muitas vezes com esse paciente? Ele já é hospitalizado e é instituída a terapia antimicrobiana, né, que é beta-lactâmico mais macrolídeo, que é a azitromicina, ou beta-lactâmico mais quinolona, tá? Que são para tratamento da pneumonia bacteriana. Então, assim, nós estamos observando que mais ou menos só 8% dos pacientes com Covid-19 têm co-infecção bacteriana, então muito pequena a taxa, mas por outro lado, mais de 70% deles, quando hospitalizados, recebem antimicrobiana em combinação clássica, tá? Então, não só a azitromicina na comunidade está sendo esse uso exacerbado, mas também no meio intra-hospitalar, com esse paciente hospitalizado. Então, nós vamos vamos pagar caro aí esse uso de antimicrobianos, tá? E a azitromicina, ela tem esse perfil, né, Elaine, realmente de ter um efeito de redução de resposta inflamatória no sistema respiratório, é uma das circunstâncias pelas quais nós apostamos no potencial dela, mas infelizmente isso não se traduziu dessa forma. O macrolídeo, ele induz resistência, mas nós já usamos macrolídeo mal, azitromicina, né, há muitos anos. Então, as nossas bactérias hoje já olham para a cara do macrolídeo e não acham muita graça nele, né? Mas me preocupa muito o uso das quinolonas, tá? Cada vez maior, porque a quinolona ela tem esse potencial de induzir resistência não só a ela própria, mas resistências cruzadas muito graves, né? Induzir cepas massa, induzir cepas produtoras de carbapenemase. Então, assim, são realmente antimicrobianos que mexem lá no DNA bacteriano, então elas fazem uma bomba mesmo. Mas nós vamos colher esse, né? Infelizmente, eu tenho uma posição muito negativa do que a gente vai colher, não só no meio intra-hospitalar, mas também na comunidade, esse reflexo desse uso exacerbado de antimicrobianos, tá? Nunca foi tão importante falar de uso racional de medicamentos, né? A gente Nossa, está super. aqui já partindo para os 10 minutos finais, olha que legal, né? Com toda a dificuldade que a gente teve, estamos aqui super bem na audiência, a gente agradece imensamente a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, é que o papo está bem gostoso mesmo. E eu queria te perguntar, o pessoal, né, comentando aí, tem muita coisa a falar, mas eu queria te perguntar o que que você acha que são os desafios que estão por vir agora, do que está rolando, né? A gente ainda comentava, será que tem uma nova moda? O que que é que vem agora de novidade, né? Comentar um pouquinho do Anitta, né? Que não teve tanto burburinho ainda. Assim, se falou, claro, tem muita gente prescrevendo, mas não foi como, olha, chegou a salvação da lavoura, mas tem muita gente prescrevendo mesmo sem evidência, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. As novidades eu ainda não fiquei sabendo de nenhum medicamento novo, mas cada dia é uma novidade, né? Então, realmente a gente tem que preparar o coração. Tem sido muito estressante lidar com isso todo dia. Eu tento deixar minhas portas abertas para os meus estudantes me acessarem aí via o meu perfil, quem quiser me seguir também, seguir o ISMP, mas a gente tem que estar sempre preparado, né? Para esses burburinhos, o que eu tenho para falar para nossos colegas farmacêuticos e os estudantes é que chegou a hora da gente estudar epidemiologia, né? A gente tem que saber identificar, poxa, entrou esse medicamento novo da moda, mas
como que é, o que que eu tenho de estudo dele, qual que é o nível de evidência. Então, é uma coisa muito importante, e eu acho que, infelizmente, esse momento tão difícil vai fazer com que os estudantes, os farmacêuticos busquem esse conhecimento que sempre foi necessário, né? Sempre Uhum. foi necessário. Por outro lado, também, esse caminho assim do stewardship, né, antimicrobial stewardship, o gerenciamento do uso de antimicrobianos, eu acho que chegou a hora da gente pisar firme nisso também, o farmacêutico atuar nisso, a gente começou a falar desse tema, então eu acho que a gente tem que atuar no antimicrobial stewardship da Covid-19 e de todas as outras infecções como um todo. A gente tem que entender, quem achou que eu falei grego aí, né, antimicrobial stewardship, tem que ouvir falar sobre isso, a gente tem que estar envolvido para combater. Então, é uma outra coisa que eu acho que vai mudar daqui para frente, é o farmacêutico se envolver cada vez mais nisso, tá? E outra coisa, assim, eu acho que cada vez, nesse cenário, o farmacêutico ele tem cada vez que desenvolver mais suas habilidades clínicas, né? E também suas habilidades de comunicação. Então, ele tem que saber se comunicar com a família dele, tem que saber comunicar com os outros profissionais de saúde e com os outros pacientes. Sem entrar em embate. Ai, mas você é um burro, por que que você está tomando esse medicamento? Esse nunca é o caminho da educação em saúde. Entrar em embate, a gente vai perder todas as guerras possíveis com o paciente. A gente quer o paciente parceiro, a gente quer tomar decisões junto com ele. Então, se ele vai tomar nitazoxanida, que está aí, ou ivermectina, hidroxicloroquina, se ele tomou essa decisão, é uma decisão dele, ele tem essa autonomia, eu quero estar com ele. Então vamos monitorar. Eu quero que você compre um aparelho de pressão, eu quero que você saiba, vamos olhar a sua pressão arterial também, vamos fazer um exame de enzimas hepáticas e vamos caminhar junto, porque parte do que a gente faz é também cuidar do paciente em momentos que ele não toma a melhor decisão. E também a equipe, quando a gente discorda do que a equipe fez, que isso vai acontecer múltiplas vezes, né, Elaine? Uhum. A gente Sim. também tem que caminhar junto com eles. Olha, gente, registro o meu posicionamento, eu discordo, mas eu estou com vocês, porque o foco é o paciente, não é o meu ego, não é o sair bonito e ganhar a discussão. O foco é o paciente. A gente vai perder a caminhada da vida se a gente não compreendeu isso até hoje como profissional de saúde, né? Mariana, você falou, né? Será que eu estou falando grego aqui, né? Sobre ATS, sobre, né, as evidências. Então, eu convido mais uma vez os farmacêuticos que estão aqui nos ouvindo, façam um curso de ATS do Farmácia Update gratuito. Vai ter toda a explicação de níveis de evidência. Marinei deve estar por aí, Marinei Ricieri, Ai, Maria, é que vai maravilhosa. explicar direitinho, inclusive como gera a evidência, como que é a pesquisa para gerar as evidências e tudo mais. A gente tem algumas perguntas, tem vários e vários e vários elogios, viu, Mariana? Agradecendo e parabenizando. A gente está aqui faltando aí uns 2 a 3 minutinhos para finalizar. Eu vou pedir para você fazer uma explanação bem breve sobre a dexametasona, porque perguntaram prednisolona, dexametasona, qual é o papel dela na COVID e as evidências que surgiram para usar onde. Então, assim, rapidinho, porque senão o Instagram derruba a gente. Vamos lá, o estudo Recovery saiu, foi publicado, é um estudo realmente muito robusto. Leiam todos os apêndices dele, né? Porque ele só é compreensível com os apêndices, é ajustado o impacto e realmente tem redução da mortalidade. Em quem? Pacientes hospitalizados, tá? Por quê? Exatamente. Inclusive, se a gente olhar o risco relativo do paciente que não está sob o uso de oxigênio, aumentaria o risco se ele fosse estatisticamente significativo. Então, usar dexametasona no paciente que está hospitalizado não é o caminho a ser seguido,
né? Mas, mais uma vez, isso é parecido com o que a gente já sabia da enoxaparina. Pacientes graves, em sepse, choque séptico, vou usar corticosteroide? Sim, acabo usando, mesmo tendo uma evidência frágil. Por isso que está sendo analisado em conjunto, dados antigos de sepse viral com a sepse por Covid-19. Então, temos evidências, devemos usar em ambiente intra-hospitalar paciente oxigenado ou com ventilação mecânica, né? Ventilação invasiva. Mariana, muito obrigada. Olha só como a pessoa é boa, minha gente. É só falar assim, ó, em menos de um minuto, né? Porque a gente está finalizando, já estamos aí nos segundos finais. Quero agradecer Ah, imensamente, dar o recado para todo mundo. Corre lá no Farmácia Update para baixar o seu certificado dessa live. Então, é uma novidade Farmácia Update. A gente se vê no dia 26 de agosto. Nós vamos ter uma nova live sobre gestão de crise. Nós vamos falar sobre gestão de riscos. E eu pegar esses segundos finais, Mariana, para te agradecer mais uma vez imensamente e a toda a audiência que esteve aqui com a gente, apesar, nada, né, das dificuldades iniciais. Então, a palavra é sua, 15 segundos para você se despedir. Obrigada, Mariana, prazer. mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, pelos abraços que todo mundo mandou aí pelo chat, vi alguns, tá? E agradecer a oportunidade de estar falando em nome do ISMP, convidá-los a seguir o ISMP